Olá, eu sou o capelão Erickson Chagas, sou capelão hospitalar em Curitiba e região metropolitana da Igreja Batista e tenho gravado esses vídeos a fim de confortar os enfermos e seus familiares, seja enfermidade física, seja enfermidade emocional. Todos nós precisamos da cura que vem de Jesus. Enquanto essa cura não chega, Deus nos fortalece, carrega no colo, dá força ao cansado, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, porque o Senhor renova as suas forças. E aqui na Palavra de Deus eu quero compartilhar com você hoje um pedacinho só da letra de um hino que fala muito ao meu coração, que eu amo muito. Eu sou músico, e mesmo que não fosse músico, como cristão, o hino fala: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. Interessante, isso fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nasceu de forma miraculosa do Espírito Santo no ventre de sua mãe, Maria. Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo deu um testemunho maravilhoso, curou, operou em nome do Senhor e depois morreu em meu lugar, em seu lugar, derramou o seu sangue para me perdoar, para me lavar das minhas iniquidades, para te lavar. E em seguida ele ressuscitou ao terceiro dia. A palavra de Deus nos diz que quando ele ressuscitou, ele nos deu a certeza de que haverá um amanhã. E nós vamos compartilhar isso na palavra. Porque ele vive, posso crer no amanhã. A luta de hoje será vencida hoje e amanhã, em nome de Jesus em nossas vidas. Veja só, nós temos exemplo de pessoas que foram arrebatadas no Antigo Testamento, que foi Enoque e Elias, que não conheceram a morte. E no caso de Jesus, foi mais importante a sua morte e ressurreição do que o arrebatamento daqueles homens, porque alguém precisava morrer por nós e derramar o sangue pelos nossos pecados, pela nossa purificação. Alguém precisava ressuscitar para que tivéssemos a vitória. Então, por que Jesus ressuscitou? Porque ele vive e posso crer na manhã? Como? Por quê? Porque, em primeiro lugar, com a morte de Jesus e a sua ressurreição, eu vejo na palavra de Deus que a morte não tem mais poder e não tem poder sobre Jesus e sobre mim e sobre você que crê em Jesus. Jesus ressuscitou, em primeiro lugar, para vencer a morte. E a Bíblia nos diz assim, Atos capítulo 2, 24. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Romanos 6,9. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. Ou seja, Jesus ressuscitou para vencer a morte. E quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu venço a morte. A Bíblia diz que passa da morte para a vida eterna. Então, a hora que eu fecho meus olhos, que eu paro de respirar aqui na terra, eu estando com Jesus, eu tendo recebido como Senhor e Salvador, a palavra de Deus me diz que eu abro imediatamente, como assim, um piscar de olhos, né? Um abrir e fechar de olhos, eu fecho os olhos na terra, abro os olhos no céu. Aleluia! Essa é uma certeza bendita que eu tenho certeza que você que crê em Jesus, que teme Jesus tem e que teremos para sempre. Nós vamos fechar os olhos e vamos abrir os olhos no céu. Eu fecho os olhos na terra, eu abro os olhos no céu. É como diz a palavra de Deus, é num piscar de olhos, é num abrir e fechar de olhos. Nós temos essa bênção que Jesus nos deu através da sua morte e da sua ressurreição, a vitória sobre a morte. Outra bênção da ressurreição, por isso que eu posso crer no amanhã, é que Jesus morreu e ressuscitou e vivo está cumprindo as profecias bíblicas. Tudo que Deus profetizou na palavra se cumpriu e vai se cumprir, porque Deus zela pela sua palavra. Diz aqui em 1 Coríntios 15,4: ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito:
nas Escrituras. Foi previsto pelos profetas do Antigo Testamento e foi previsto também pelos profetas, digamos assim, que não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. E eles previram pelo Espírito Santo que isso ia acontecer um dia. A palavra de Deus se cumpriu em Jesus. Atos 17:3, Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Ou seja, Jesus precisava cumprir, sofrer, precisava morrer e ressuscitar para cumprir a palavra de Deus. E por isso que eu posso crer no amanhã, porque Jesus, em primeiro lugar, ele venceu a morte através da sua morte e ressurreição. Em segundo lugar, Jesus cumpriu as sagradas escrituras na sua vida, zeloso que ele é pela palavra de Deus. Mas também para que o ressuscitasse. Diz em Atos 26:23, eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação tanto a judeus como a não-judeus. Ou seja, Jesus morreu e ressuscitou para que eu também possa morrer e ressuscitar na presença de Deus. João 5:25 diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ou seja, quando nós morremos, nós imediatamente ressuscitamos na presença de Deus. E tem pessoas que ficam preocupadas assim: capelão, como é que vai ser essa questão da ressurreição? Quando eu morrer, eu vou ficar dormindo no túmulo, eu vou para o paraíso primeiro, depois eu vou para o céu, ou onde que eu vou ficar esperando a ressurreição? Querido, eu vou te só responder com aquela palavra que está lá em Lucas, quando Jesus é indagado pelo um dos ladrões, né, que se arrependeu e estava na cruz próximo a Jesus também. Ele disse: mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, fechou os olhos, abre os olhos na presença de Deus lá no céu. Essa é a bênção que, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E tudo que eu estou passando hoje, Deus vai me dar vitória em nome de Jesus. E o último, que está na palavra de Deus também, a última razão, né? Só recapitulando então: primeiro, Ele ressuscitou para que eu tenha poder como você sobre a morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Com Jesus nós temos poder sobre a morte. Ele ressuscitou para cumprir as Escrituras, para que se cumprisse aquilo que havia sido profetizado a respeito dele na palavra de Deus e a respeito de nós também. Ele ressuscitou para que pudéssemos morrer e ressuscitar pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, por Jesus Cristo nosso Senhor. E por fim, para nos dar vitória no dia a dia, aqui na terra, no céu e contra o inferno. Diz a palavra de Deus, Apocalipse 1:18: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Ou seja, quem está com Jesus tem a vitória. Romanos 6:9: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Glória a Deus. Romanos 8, que é um texto bastante conhecido da maioria dos cristãos, ele fala também sobre essa bênção da vitória que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, quando temos comunhão, quando estamos com Ele, né? Ele nos diz, e de uma forma tão linda, aqui no capítulo 8 de Romanos, são vários versículos, mas especialmente o 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, mas antes entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é que morreu, ressurgiu dentre os mortos, está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Há tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Glória a Deus pela morte e ressurreição de Cristo, que nos dá a vitória. Não somente ela nos dá vitória sobre a morte, não somente ela cumpre as Escrituras Sagradas, não somente ela nos dá a possibilidade de ressuscitarmos como Jesus ressuscitou e se apresentou vivo diante dos seus discípulos, e até Tomé, que duvidou, pôde tocar nele e ver que ele não era um fantasma, era uma pessoa real. Através da morte e ressurreição de Jesus, nós temos vitória sobre toda dificuldade que surge na nossa vida, que o diabo coloca no nosso dia a dia, que ele colocou no dia de hoje na tua vida. Em nome de Jesus você tem vitória, seja sobre a questão de saúde, seja financeiro, seja relacional, seja o que for. A vitória é nossa, em nome de Jesus, diz a palavra de Deus. E esse texto, como os outros que eu li, falam sobre isso. Porque ele vive, porque ele está vivo, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso crer na vitória de hoje. Eu posso crer na vitória de amanhã. E no poder que Deus tem de transformar o meu passado, os meus erros, as minhas falhas, havendo arrependimento sincero, transformar maldições em bênçãos, derrotas em vitórias, e mesmo as machucaduras e feridas em aprendizado. Amado e amada, se aproprie agora, em nome de Jesus, da vitória pela ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore comigo agora, diga assim: Senhor Jesus, eu creio na minha vitória por Cristo Jesus. Eu peço perdão pelos meus pecados. Entrego minha alma, meu espírito e meu corpo a Jesus. Recebo como Senhor e Salvador e recebo a tua vitória em nome de Jesus. Senhor, seja qual for a luta que esse teu filho, tua filha, amigo ou amiga está passando, agora, entregando a vida para Jesus, crendo no poder da tua ressurreição, dá vitória para ele e para ela, sobre seja lá o que for que ele tem pela frente hoje, em nome de Jesus. Amém. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Graças a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.